Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: o rei da Síria faz guerra a Israel. E, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus disse ao rei de Israel: guarda-te de passar por certo lugar, porque os sírios estão descendo para lá. Ali o rei de Israel enviou tropa ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que tinha avisado. E assim salvou-se, não uma nem duas vezes. Então, tendo turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus oficiais e lhe disse: não me farás saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde estás, para que mande prendê-lo. E foi-lhe e disse: és que está em Dotã. Então enviou para lá cavalo, carro fortes, tropas, e chegando lá à noite, cercaram a cidade, tendo levantado o moço do homem de Deus. Saindo, eis que a tropa de cavalos, carro, havia cercado a cidade. Então seu coração se lhe turbou e disse: ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu respondeu: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: ó Senhor, peço-te, abre os olhos para que veja. Até aí. Glória a Deus, aleluia. Então, Eliseu orou não só para que Deus abrisse os olhos de Geazi, mas também cegasse aquele exército que se levantou contra ele, que estava ali cercando a cidade. Geazi, quando ele viu aquele meio mundo de cavalo, soldados, ele ficou apavorado, porque Geazi andava com o profeta, mas ele não era profeta. Tem muita gente que anda conosco, mas ele não tem a mesma visão que nós temos. Então, por isso, muitas vezes a gente fala as coisas, mas fica difícil deles entender, porque eles não têm a mesma visão que nós temos. E aí começa a questionar: mas por que ela falou assim? Mas por que ele falou assim? É porque Deus dá a direção. E quem tem visão de Deus, ele enxerga não só as coisas normais. A gente enxerga além do que os olhos físicos podem ver, através dos olhos espirituais. E quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor e andamos em obediência, fazendo aquilo que Ele manda do jeito que Ele quer e ordena, nós não precisamos ter medo de nada. Não, porque primeiro que nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou. E se nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou, é Ele que vai nos guardar de qualquer levante do inferno, do inimigo que se levantar contra nós. Eu não sei o que está se levantando contra você. Mas uma coisa eu te digo: se você entregou sua vida na mão de Deus, Deus manda te dizer: não temas, porque a luta já não é mais tua, é dele.
Ah, mas eu não acredito mais nisso. Aí está o teu problema. Porque se é uma palavra de derrota, tu toma posse e diz, olha, o fulano lançou uma palavra de derrota contra mim, mas se é uma palavra de bênção, você recusa. E como tu quer ser abençoada se você rejeita a bênção? Você aceita e diz, eu tomo posse dessa palavra e eu creio que o exército do Senhor está me guardando. Uma vez, vou contar um testemunho para você. Eu estava vindo do supermercado com a minha irmã, a gente tinha alugado num táxi. E aí, o motorista, ele começou a conversar com a minha irmã ia na frente e eu ia atrás. E o motorista começou a conversar com a minha irmã, e em vez de olhar para frente, você vai andar para frente olhando para trás? Não tem como, né? Não tem como não sofrer acidente. Ele, em vez de olhar para frente, ele começou a olhar para trás. E lá estava duas jumentas fazendo desfile na passarela, na beira da BR, desfilando ali bem chique, ali maravilhosa. E tinha uma Hilux, uma caminhoneta parada, e eu gritava, para o carro, e nada, e ele de cabeça torta, olhando para a cara da minha irmã e conversando, e foi com tudo na traseira da Hilux. E aí, a primeira vez, normalmente quando eu entro num carro, eu já coloco o cinto de segurança, e nesse dia eu não coloquei cinto de segurança. E a minha irmã disse que olhou para trás, ela disse que viu um anjo atrás de mim com as asas abertas, atrás de mim me protegendo. Eu fui lá na frente e voltei, segurando no banco do passageiro e no banco do motorista. Era para eu ter sido arremessada para fora. Mas antes de eu sair de casa, eu oro. Eu oro quando eu entro e eu oro quando eu saio, pedindo proteção de Deus. Então, quando acontece qualquer coisa, eu creio que Deus está no controle. Mesmo se ela não tivesse visto nenhum anjo ali atrás de mim para me proteger, para me guardar, eu continuaria acreditando, porque eu peço para Deus, então aquilo que eu peço para Deus, eu acredito fielmente. É assim que eu sou e é assim que nós devemos ser. Porque senão o que adianta tu orar e tu não espera? Tu tem que orar e esperar. Quando Deus disser anda, tu anda. Quando Deus disser para, tu para. É assim que nós temos que ser. Não adianta Deus dizer, agora é a hora de você ficar parado e ver o livramento que eu vou te dar. Aí tu falar assim, não, Senhor, eu não aguento mais, quem vai tomar essa briga agora? Aí vai fazer o quê? Tu vai perder. E olha, o que os inimigos pensam? Ele pensa o que ele está aprontando atrás da minha, da tua, das nossas costas, que a gente não está sabendo. Pensa que a gente está enganado, só que a gente não está enganado. Porque tinha um homem de Deus ali, o rei não sabia. Ou seja, o rei ele não tinha visão do profeta. Mas ele tinha um profeta que estava ali para interceder por ele, que avisava ele, olha, não passa por certo lugar, tal e tal lugar, porque ali está o exército do rei da Síria. E ele não passava, a ponto do rei dizer, não, tem alguém no meio de nós que tem um traidor, porque não é possível. Toda armadilha que eu passo para ele, ele se livra. Ele não cai. O que está acontecendo? Ele não tem olho nas costas. Não é verdade? Não tem. Mas ele tem o Deus que fez o céu e a terra, que faz ele saber através de um homem de Deus. E assim é nós. Quando nós andamos com pessoas de Deus, um homem com mulher de Deus, Deus avisa. Deus nunca vai deixar o servo dele sem saber aquilo que está para acontecer. Nunca. Você pode até não estar sabendo no momento, mas Deus vai te falar. Deus vai te avisar. Deus não deixa ninguém enganado. Ele não deixa, ele avisa. E aí, quando o servo se levanta de manhã cedo, que olha para aquele monte ali, fumegando de carro, o exército da Síria, ele diz, agora acabou para nós, agora já era. 2 homens para um exército, não tem nem como. Mas é que ele não sabia, o mais estava a favor dele do que contra eles. Ou seja, é isso que você não sabe, não é? Que Deus já colocou um exército
para proteger você e a sua casa. É isso mesmo, você e a sua casa. Você só tem que continuar firme ali na posição que Deus te mandou ficar. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque tem pessoas que andam com nós, mas ela não tem a mesma visão que nós temos. E quando nós vamos falar, ela questiona, ela não acredita. Não é bem assim, não. Aí vai procurar. Tudo bem, é lógico que ninguém é obrigado a acreditar em tudo que nós falamos. Não, eu vou ver no livro, eu vou verificar para ver se isso é verdade. Mas sabe o que nós temos que fazer? Quem falou contigo foi Deus? Foi. Falou comigo também foi Deus? Foi. Então, azar de quem não acredita. Quem vai perder é ele. Ou ela. Não é você e nem eu. Eu sei quem falou comigo. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem disse para mim, vai. E não tema, porque aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo aonde tu for. Eu estou contigo para te proteger. Sou eu que vou na tua frente, abrindo os caminhos, tirando o espinho, tirando toda a pedra, todo embaraço do teu caminho para te dar vitória. Sou eu. E para te dar os tesouros escondidos da escoriedade. Sou eu. Aí eu vou ter medo de quê? Me diz. De nada. Posso até sair atrasado, mas vou chegar no horário. Pode até acontecer alguma pedra de tropeço no caminho, mas a vitória é certa. Não importa o que passe, eu já sei que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E você também. E é assim que nós temos que ser. Porque o inimigo vai fazer de tudo para você não acreditar, para mim não acreditar. Porque se fosse de Deus, por que estaria acontecendo tanta coisa? Se Deus está num negócio, não, só está acontecendo isso porque Deus não está no negócio. Porque se ele estivesse no negócio, não estaria acontecendo nada. Não é verdade? Não, acontece. O inimigo faz barulho, sabe? Late que nem cachorro. Que é para nós pensar que Deus não está no negócio. Mas Deus está no negócio. Porque se Deus não estiver no negócio, tu não teria chegado aonde tu chegou e nem eu tampouco. Porque o inimigo já tinha acabado com a nossa raça. Já. Mas ele não, por que ele não acabou? Porque ele não pode. Porque nós somos protegidos. Sim, nós somos protegidos. E quando o servo de Eliseu vem dizer para ele, e agora, meu Senhor, estamos cercados. Eliseu ora e diz, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Ou seja, ele não era cego. Fisicamente, mas espiritualmente, sim. E tem muita gente aí cega espiritual. Anda, diz que é pastor, que é pastora, que é obreiro, que é missionária, mas não enxerga um palmo na frente do nariz. Não, ele só é carnudo, é carnal. Não enxerga. Se tu vai falar uma coisa, não é bem assim, não. Não, isso aí não é desse jeito, porque é só ele que sabe, é só ela que sabe, ninguém mais sabe. É só eles que sabem. Mas, como eu acabei de dizer, quem foi que te chamou? Não foi Deus? Quem foi que falou que é desse jeito? Não foi Deus? Então, pronto. Não questiona, deixa falar quem quiser falar. Vamos fazer aquilo que Deus mandou. E assim, quando vier o exército da Síria, o exército do faraó, seja lá qual for o exército que se levantar contra você, vai peitar de cara com Deus. E tem alguém que peita Deus e fica de pé para contar a história? Ninguém. Porque aquele que se levanta contra Deus e contra o servo de Deus, contra aquele que anda fazendo aquilo que Deus mandou, quando Deus não faz fazer cair chuva do céu, sabe o que ele faz? Ele faz a terra, abre a boca e devora. É isso que ele faz. Manda praga de rã, manda praga de piolho, manda tudo que é tipo de praga. É ou não é? Não foi assim que ele fez? Quando ele foi libertar o povo dele do Egito, não mandou praga? Mandou, e para acabar a conversa, ele matou todos os primogênitos do Egito. Não foi ou não foi? Foi. Para você ver. Porque tem gente que fala assim, mas Francisca fala que Deus, se eu me levantar contra a minha pastora, contra o meu pastor, Deus vai tomar a vingança contra mim? Não sou eu que estou falando, meu querido, minha querida. É a palavra de Deus. Que ai daquele que toca no ungido de Deus.
Ai daquele que toca num servo de Deus. Porque você não vai estar tocando no céu, mas você vai estar tocando no próprio Deus. Porque a nossa luta já não é mais nossa, é do Senhor. É por isso que eu digo, quando a pessoa se levantar contra mim, contra você, deixa ele se levantar. Não se levanta contra ele, deixa ele falar o que ele quiser. É Deus é que vai cuidar da situação. Ah, mas deixa de chamar de medrosa, deixa de chamar. Essa daí, tu pode falar o que tu quiser para ela, ela finge que ela nem escuta. É lógico, porque Deus diz: fique parado e vê o livramento que eu vou te dar. Essa luta já não é mais tua, ela é minha. Por acaso Eliseu teve que lutar? Eliseu lutou contra aquele exército? Não. Eliseu orou e pediu para Deus cegar todo aquele exército. E quem guiou eles até no meio de Samaria? Quem lhe guiou de Israel? O próprio Eliseu. Quando chegou lá, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele agora. E Deus abriu os olhos deles e eles ficaram o quê? Ficaram aterrorizados. Agora nós estamos perdidos. Mas só que Eliseu, o rei, até queria ferir. Mas Eliseu disse: não fira, não toque nele. Pelo contrário, pediu que alimentasse. Tá vendo só a diferença de um homem de Deus para uma pessoa que não tem nada a ver com Deus? Se fosse outra pessoa, dizia: betona agora, não vai ficar pedra sobre pedra. Tá aqui no nosso meio, daquele não sai vivo. Não, daquele não sai. Não, Eliseu disse: alimente e manda ele voltar para o senhor dele. E voltou e acabou a guerra. Ora pelo teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem, abençoa a vida dele, que amanhã eles vão ficar sendo seu amigo, sua amiga. Deus vai converter, vai transformar a maldição em bênção. Os perseguidores naquelas pessoas protetoras, que vai fazer a obra juntamente com você. Mas não era perseguidor? Não, agora não é mais. Lembra de Paulo? De Saulo, que virou Paulo? Então, lembra? Não era perseguidor? Mas o que aconteceu? Deus cegou ele. Cegou, deixa cego aí, depois eu mando um profeta lá orar por ele para que ele veja. Porque ele vai fazer a minha obra. E é assim que Deus faz. Então, não se preocupa, porque Deus está no controle de tudo. Eu não sei o que está te faltando, eu não sei qual é o teu problema, mas Deus sabe. E se você colocou na mão de Deus, Deus vai te dar a vitória. Assim como ele deu a vitória para o rei de Israel. Assim como ele já deu a vitória para tantas e tantas pessoas, ele vai te dar também. Sabe, deixa eu contar para vocês. Eu agora estou no Brasil. E eu gravei uns áudios da palavra do dia. Que eu disse: eu vou para o Brasil, chega lá, não vai dar tempo de eu gravar. Então, eu já vou levar gravado. Alguns eu enviei, abriu. Outros, eu não consegui enviar, o celular travou de uma forma que não ia. Tanto é que eu estou gravando áudio tudo fresquinho. Pão fresquinho, assim, sabe? Acabado de sair do forno. Porque é do jeito que Deus quer. A gente tem um projeto e Deus tem outro. A gente tem um plano e Deus disse: não é do teu jeito, é do meu jeito. Eu quero que tu grava lá. Eu não quero que gravar daqui, eu quero que tu grava lá, porque é desse jeito. E vai fazer o quê? Quem manda em Deus? Ninguém manda em Deus, é Ele que manda em nós. Por quê? Porque Ele não precisa de nós para nada, é nós que precisamos dEle. Entendeu? Nós temos que ser filho, filha, servo, serva, obediente. Que senhor que não gosta de um servo obediente? Você não gosta? Eu gosto. Você tem um funcionário que você diz para ele: meu filho, faça desse jeito, ou fulano, que ele faça até mais do que você pediu. Você não fica feliz? É igual você ter um filho, eu vou sair, filho, faça assim, 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 e que você chega, tá tudo feito. E quando é o contrário, você diz: quer dizer que tu já se acha grandinho, né? Assim é Deus conosco. Quando Deus manda nós fazer algo que a gente não faz do jeito que Ele manda, tu acha que Ele fica contente? De jeito nenhum. Eu não tinha projeto para vir para o Brasil agora. Mas eu estava pregando, Deus disse: tu vai para o Brasil. Eu falei: Senhor, tu vai para o Brasil. Eu falei: amém, eu vou para o Brasil. E estou aqui. Estou aqui. Por quê? Porque Deus mandou. Se Ele mandou, porque Ele tem um mistério comigo aqui. Até agora eu não descobri, mas já começou na viagem.
Na viagem, eu comecei um negócio lá, um fogo dentro do avião. Falei, meu Deus, será que eu vou incendiar dentro desse avião? Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na boca. Falei, Jesus, que tanto fogo é esse, meu Deus do céu? Cheguei no aeroporto de Portugal, estamos na fila ali para passar na Polícia Federal. Chega uma moça perto de mim com uma cara mais triste que só Deus na causa. Eu cheguei perto da mulher, falei, tá tudo bem, amada? Eita, Jesus. A mulher já ficou com a cara de choro. Aí eu falei, fica tranquila, Deus está no controle de tudo. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu conheço o meu Deus e Ele está no controle. Aí a mulher começou a desabafar. Pai, tá lá na UTI, em Recife, na sala vermelha. Falei, fica calma, porque Deus já mandou o anjo lá. O anjo já foi cuidar, já está cuidando. Fica tranquila. Fica tranquila, porque o anjo já está cuidando. Ninguém morre de véspera, porque nós não somos peru para morrer de véspera. Se não chegou a hora, não vai morrer. E a morte não é o fim. A morte é só uma passagem. É só uma passagem. E aí eu sei que daqui a pouco essa moça disse, meu Deus do céu, eu não sei o que você fez, mas eu estou sentindo uma paz tão grande. Eu falei, é Deus, porque eu não tenho poder para dar paz nem para mim, imagina para você. É Deus. Então Deus tem uns mistérios com a gente que a gente vai descobrindo conforme nós vamos andando, Ele vai fazendo um negócio. Um sábado, um domingo eu disse para uma, olha, Deus vai te dar um rins novo, Deus vai fazer uma maravilha na tua vida essa semana. Aconteceu. Porque é do jeito de Deus. Quando Deus manda falar que a gente fala, acontece. Agora, quando não é Deus que fala, a gente fala de nós mesmos, profetizando que aconteça, torcendo para que aconteça na vida daquela pessoa. Mas quando é Deus que fala, acontece assim, é milagre urgente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então não se preocupa, porque mais é o que está conosco do que o que está no mundo. Não se preocupa, você não está sozinho, você não está sozinha, Deus é contigo, Deus é conosco, aonde quer que nós for, Ele está no controle para remover todo o mal do nosso caminho. Amém? Glória a Deus, aleluia, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, o Teu amor, a Tua misericórdia na nossa vida, na nossa família, Pai, muito obrigada, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esse azeite, consagra esse copo com água, consagra, Senhor, tudo que está aí no lado desse celular, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite, Senhor, cada família que ouve esse áudio da palavra do dia, Pai. Que essa pessoa e toda a sua descendência venha a ser liberta. Que se tiver alguma maldição hereditária na vida deste homem, na vida desta mulher, Senhor, que venha cair por terra, venha ser quebrada no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal há de ser repreendido no nome do Senhor Jesus. Vai repreendendo o Senhor também todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, no nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo embaraço do inferno. Pai, vai repreendendo também, Senhor, todo espírito de enfermidade, todo espírito de depressão, o espírito do medo, o espanto noturno. No nome do Senhor Jesus, caia por terra espírito de loucura, espírito que fica causando síndrome do pânico na vida deste homem, da vida desta mulher, vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios da vida dela, da casa dela, dos projetos dela, da finança dela. No nome do Senhor Jesus, vai saindo todo o mal. Agora, no nome do Senhor Jesus, vai repreende, Senhor, esse espírito de pombagira, esse espírito da Jezabel, do Enxucabeira, Tranca-Rua, Maria Mulambo, vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios, bate em retirada agora, vai saindo todo o mal dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai jogando por terra, Pai, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, seja lançada por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a obra do inferno lançada contra a nossa casa, contra os nossos projetos, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia tua legião de anjos, Senhor, nos hospitais, Senhor, nos nossos trabalhos, em todos os nossos locais de trabalho, anjo com espada de fogo para cortar todo o mal dos nossos caminhos, dos nossos projetos. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, em cada canto desta
casa, Senhor, para remover toda a pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo do nosso caminho, lançando por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos hospitais, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, Pai, que o Senhor esteja socorrendo, que o Senhor esteja cortando toda armadilha, toda cilada, toda emboscada, toda maracutaia, que o Senhor esteja na nossa frente, Pai, abrindo os olhos do teu povo, Pai, aquele que tem olho, mas ainda é cego, que o Senhor esteja abrindo os olhos espirituais do teu povo, que o Senhor esteja aumentando a fé do teu povo, Pai. Abençoa, Senhor, cada descendência nossa, cada filho, cada neto, tudo aquilo que leva o nosso nome, que esteja debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. Cobre com teu sangue, Pai, nos blinda, Senhor, e nos livra, Senhor, de toda cilada do inferno, no nome do Senhor Jesus, Pai. Toca, Senhor, no ventre desta mulher que já 3, 4 vezes já tentou engravidar e toda vez não segura, ela aborta. No nome do Senhor Jesus, que seja quebrada essa maldição hereditária no ventre desta mulher, que essa obra de feitiçaria que foi feita para ela não engravidar seja desfeita agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, Pai, visita aquele homem, Pai, aquela mulher que está lá na UTI, Pai, na sala vermelha, Senhor. Visita, Senhor, e tira, faz um milagre urgente, Pai, na vida deste homem, na vida desta mulher, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.